3 dicas para ter um som bonito no violino, e esse não é um daqueles vídeos que eu fiz só para você clicar e vou falar um negócio aleatório, genérico, porque eu preciso de views. Não. Provavelmente o que eu vou falar nesse vídeo você nunca ouviu, então fica aí até o final que eu tenho certeza que vai ser importante e útil para você. Bom, muita gente já me pediu para falar sobre esse assunto e é fato que tem muita gente insatisfeita com o próprio som, né? Eu recebo muitos directs, muitas mensagens em todo tipo de lugar dizendo que o meu som anda meio arranhado, o que pode ser? E aí a pessoa gasta uma grana ajustando o violino, trocando de corda, trocando de crina, trocando de breu e faz um monte de teste e ainda assim continua insatisfeito. Isso acontece porque existe uma deficiência técnica e uma deficiência de entendimento de como de fato funciona a técnica de arco no violino. E esse vídeo é sobre isso, é para clarear para você o que você realmente precisa fazer e quais são esses 3 pontos fundamentais e essenciais para a técnica de mão direita. É fato que dominar o arco, dominar a mão direita é fundamental para você conseguir se expressar. Aquele negócio de, eu quero tocar com o coração, eu quero tocar... E aí quando a gente fala sobre interpretação, quando a gente fala sobre o tipo de som que você quer tirar, você quer interpretar aquele negócio emocionante, eu quero tocar com o coração e etc. A gente sempre pensa em dinâmica, né? E aí entram as questões, como fazer dinâmica? Como fazer um piano bem feito? Como fazer um forte bem feito? Como fazer realmente diferença entre esses 2 pontos da dinâmica? E a primeira questão que eu quero levantar aqui é a seguinte, é que muitas vezes esses termos atrapalham um pouco no entendimento de como você enxerga a técnica de arco. Vou dar um exemplo para você. Responde aí rapidinho na sua cabeça. O que você pensa quando eu falo que você tem que fazer piano? Com certeza você pensou algo do tipo que eu tenho que tocar leve, que eu tenho que tocar bem suave e etc. Agora, o que você pensa quando eu digo para você que você tem que tocar forte? Provavelmente você pensou que eu tenho que aplicar pressão no arco e fazer força, né? A questão é que essas nomenclaturas, principalmente essas duas, piano e forte, não são necessariamente contrárias uma à outra. Forte na língua portuguesa significa uma coisa, piano é o quê? É um instrumento? O que exatamente significa piano, né? Se a gente não entende a nomenclatura, o nosso cérebro trabalha contra aquilo que deveria acontecer. Exemplo, muitas vezes você consegue tocar forte, uma dinâmica mais forte, com mais quantidade de som, sem colocar força no arco. Isso se deve a uma série de outros fatores que você pode acrescentar na sua técnica, mas não necessariamente somente com a aplicação de força. E aí quando você diz que tem que tocar forte, automaticamente a pessoa põe o arco na corda e aplica força. E às vezes essa aplicação de força excede o necessário, né? Na verdade, essas nomenclaturas de dinâmica, elas deveriam significar que você tem que produzir mais som ou produzir menos som. E aí a forma como você vai fazer isso é você que vai escolher. Então, quando diz piano, na prática, está querendo dizer que você tem que produzir pouco som, que você tem que fazer tocar num volume mais baixo. E quando está dizendo forte, significa que o volume tem que crescer, que você tem que ter mais produção de som e não necessariamente que você tem que fazer força. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Então, em que exatamente eu tenho que pensar, quais as coisas que eu tenho que levar em consideração quando se trata de dinâmica? Bom, você tem que levar em consideração 3 coisas: velocidade, ponto de contato e pressão. É fato que quando a gente vê as dinâmicas escritas nas partituras e a gente entende que a gente precisa mudar a dinâmica, a pressão é uma das coisas que a gente pensa primeiro, né? Eu tenho que fazer forte, então a gente pensa na pressão primeiro. Mas esses 3 pontos têm uma hierarquia, ou seja, estão em ordem de importância. E qual é exatamente essa ordem? Vamos lá. A primeira coisa mais importante de tudo para a técnica de arco é a velocidade. É o quanto de arco você está usando para fazer cada coisa. Em segundo lugar, o ponto de contato. E em terceiro lugar, a pressão. Isso porque se você quebra velocidade e ponto de contato,
significa que você vai colocar ou pressão de mais ou pressão de menos e o foco do seu som não vai estar legal. Então você coloca a pressão, caso necessário, dentro da sua escolha de quanto arco você vai usar e em qual ponto do violino você vai encostar esse arco. Exemplo, vamos supor que eu queira tocar uma coisa bem piano, né, que eu queira tocar bem baixinho mesmo, bem suave, e eu vou tocar a corda solta aqui sempre para exemplificar isso que eu estou falando. Então eu vou usar pouco arco e o ponto de contato que eu vou escolher é aqui perto do espelho. Bem levinho. Se eu usar exatamente a mesma pressão de arco no meio, eu tenho mais volume já, concorda? Ó. Né? Eu estou no espelho, vou para o meio. Agora eu vou para o cavalete. Eu tenho um ganho de volume que já é o suficiente para fazer uma certa dinâmica. Então aí eu já tenho um piano, um mezzo-piano, mais ou menos, e eu nem comecei a aumentar a velocidade ainda, eu só alterei o ponto de contato. Então vamos alterar a velocidade, vamos fazer um pouco mais rápido. Eu estou aqui no meio, vou fazer devagar, agora eu vou fazer mais rápido. Sem acréscimo nenhum de força, eu estou praticamente só direcionando o arco, só que eu estou andando com o arco com uma velocidade maior. Agora eu vou diminuir a velocidade. Maior. Maior. Agora, além da velocidade, eu vou alterar também o ponto de contato e vou tocar um pouco mais perto do espelho. Ó. Eu já tenho um volume bom, já tenho um ganho de volume já próximo da dinâmica do forte. Isso significa que se na partitura aparecer para eu fazer um forte, né, uma dinâmica forte, talvez nem a aplicação de força eu precise fazer. Eu não preciso colocar força necessariamente. Só com mudança do ponto de contato e velocidade do arco, eu já consigo dinâmica o suficiente para ser considerado forte nesse ambiente. Talvez em alguns casos extremos, a aplicação de força seja necessária. Por exemplo, se eu for tocar um concerto de Saint-Saëns, né? Onde você tem uma dinâmica fortíssima e um som até meio sujinho, assim, meio, né? Nesse caso, além de muito arco, eu também preciso mudar o ponto de contato para mais perto do cavalete e aí eu preciso também aplicar força. Mas na maioria dos casos, a simples mudança de velocidade e de ponto de contato já são o suficiente para você fazer todas as dinâmicas necessárias nas suas peças. Tá, e a pressão? A pressão entra onde nessa história? Se eu tivesse que elencar uma forma de estudar, eu diria que, num primeiro momento, para estudar a sonoridade, você deve estudar isso sem nenhuma pressão. O próprio peso do arco, só com o direcionamento, você pega o arco aqui com 2 dedos, ó, ele já faz som o suficiente, ele já produz som o suficiente, até num nível médio. Ele não produz nem pouco som, ele produz bastante som. Né? Talvez você precise tirar a pressão para fazer um piano, por exemplo, ou então tocar mais devagar e tocar mais no espelho. Mas ele já é pesado demais, ó, tá vendo? Então eu tenho que aliviar um pouco o peso. Então, se eu tivesse começando a estudar hoje técnica de arco, eu pegar um aluno do zero e ter que explicar para ele como que funciona para tirar um som bonito, a primeira coisa que eu falaria é: toque sem nenhuma pressão. Toque só com o peso do arco ou menos, tentando tirar ao máximo possível. Depois disso, então, assim, tira a pressão da equação e aí começa por outro ponto. Qual ponto? Velocidade e ponto de contato. São esses 2 pontos em que você deve começar a avaliar a sua sonoridade. Então, bom, sem levar em consideração se a sua corda está muito suja de breu, se seu breu é ruim, não, sem levar isso em consideração, só isso em consideração. Vamos pegar a sua técnica mesmo. Comece a tocar as suas escalas com um arco bem leve e experimentar mudar esse ponto de contato. Então começa tocando aqui no espelho. Aí toca no mesmo lugar, só que um pouco mais rápido.
Você vê que você já tem mais som. Agora muda o ponto de contato. Agora muda de novo, mais para perto do cavalete. Só o fato de você direcionar o arco e trabalhar num ponto de contato diferente já vai produzir um volume diferente. E aí sim, se necessário, você acrescenta a pressão. Essas são as 3 dicas, porque esses são 3 pontos para você trabalhar melhor, para você ter um som bonito, para você parar de ter esse som arranhado. Num primeiro lugar, entenda quais são as prioridades. Prioridade, velocidade, ponto de contato e pressão, se necessário. Não confunda tocar forte com aplicar força. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam disso, que têm falado com você sobre sonoridade. E comenta aqui o que você achou. Beijo do Titi.